Evangelho de João, verso 32 e verso 36. Está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uau! Nós temos duas coisas extremamente importantes aqui. A primeira delas, a fala de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos entender aqui uma questão extremamente importante a respeito da verdade. A primeira coisa que você precisa entender: a verdade não é um conceito. Escreva: a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Para muita gente, a verdade é apenas um conceito entre mentira e verdade, um conceito. Mas eu quero que você entenda essa manhã: a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Não confunda. A verdade é uma pessoa e não é um conceito. Escreva aí nos comentários. Você que pode colaborar com a gente, pega o versículo bíblico, copia lá na Bíblia, coloca aí nos comentários pra gente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro ponto: a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Quando nós falamos que a verdade é uma pessoa, vamos logo definir quem é essa pessoa, porque a verdade é a pessoa de Cristo Jesus. Você entende que quanto mais você conhece a pessoa de Jesus, mais esse conhecimento te liberta. Não é a oração de libertação, não é o vale do sal, não é a vassoura ungida. É conhecer a Cristo Jesus que liberta uma pessoa. Quando você conhece Cristo Jesus, e aqui é que está o detalhe, quando você conhece a Cristo Jesus, o conhecê-lo promove libertação. É por isso que as pessoas, elas ficam enfeitiçadas com tantos amuletos, porque não conhecem a pessoa de Cristo Jesus. Quando você conhece a Jesus de fato, todos os amuletos caem por terra, se fazem desnecessários. Você que não participou da live de ontem, eu disse aqui ontem, nós precisamos da revelação do Filho de Deus. Sem a revelação do Filho de Deus, não existe libertação. Você está aí desesperado, correndo de um lugar para o outro. Eu preciso de libertação disso, preciso de libertação da droga, preciso de libertação da bebida, preciso de libertação do vício. Veja, a sua libertação está em conhecer a pessoa de Cristo Jesus. Quanto mais você conhece de Jesus, mais esse conhecimento promove libertação. Porque quem te liberta é a verdade. E conhecereis a verdade, e a gente já disse, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa que você conhece vos libertará.
Esse é o ponto. E conhecereis a verdade. Se a gente pudesse deixar isso muito mais claro, João 8,32, ficaria dessa forma: e conhecereis a Cristo Jesus, e Ele vos libertará. Essa geração é doente, essa geração é cativa, simplesmente porque não conhece a Jesus. Pensa que conhece, mas conhece apenas um Jesus histórico. Estão como Jó: eu conheço Jesus de ouvir falar, mas conhecer Jesus de ouvir falar não muda, não liberta, não transforma, não sara. Eu não quero viver um evangelho de um Jesus de ouvir falar. Eu não quero viver um evangelho de um Jesus que só falam para mim. Eu quero conhecê-lo, porque se eu não conhecê-lo, não existe transformação. Se eu não conhecê-lo, não existe mudança. Se eu não conhecê-lo, não existe libertação. Por que você passa ano após ano buscando uma libertação que nunca chega? Porque você não parou em momento nenhum para conhecer a Cristo Jesus. Em momento nenhum. Agora, quando você vai conhecendo, e conhecereis a verdade, essa é uma manhã propícia, Senhor. Eu quero te conhecer mais. Para você que já conhece um pouco, eu quero conhecer mais. Para você que não conhece nada de Jesus, eu quero conhecê-lo essa manhã. Mas eu não quero viver uma vida ouvindo falar de um Jesus que eu não conheço. Isso eu não quero. Eu não quero participar das devocionais, Senhor, ouvindo o pastor falar de um Jesus que eu não conheço. Eu quero conhecê-lo. Grite aí onde você está desesperadamente: eu quero conhecer a Jesus. Escreva aí nos comentários: eu quero conhecer a Jesus. Você pode estar há 10 anos dentro da igreja e não conhecer a Jesus. Você pode estar há anos dentro da igreja sem nunca ter tido uma experiência de conhecer a Jesus. Oh, glória! Quanto mais nós conhecemos de Jesus, meu Deus, mais a vida dele cresce dentro de nós. Eu preciso conhecer a Jesus todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente colocou na cabeça de que existe transformação sem Jesus. Isso não é verdade, não existe. Não existe transformação sem Jesus. Não existe libertação sem Jesus. Não existe vida sem Jesus. Não existe esperança sem Jesus. Não existe alegria que dure sem Jesus.
É só a gente falar sobre Jesus que o nosso coração começa a queimar. É só falar sobre Jesus que o nosso coração começa a pulsar diferente. Nós, preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós cremos em anjos. Cremos em anjos. E tem muita gente que fica... Mas deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos ser como Moisés. Quando o povo desobedece a Deus, fazendo o bezerro de ouro e toda aquela movimentação no deserto, Deus chama Moisés para um diálogo e diz: olha, Moisés, eu não vou mais caminhar com vocês. A minha presença não vai. Mas fica tranquilo, eu dei uma promessa, eu dei uma palavra. O meu anjo vai com vocês. Moisés disse: não. O anjo é bacana, o anjo é legal, o anjo é uma bênção, mas se a tua presença não for conosco, a gente não sai daqui. É a tua presença, Senhor. É a tua presença. A presença do Senhor que muda, que transforma, que renova, que restaura, que liberta, que sara. Só a presença de Jesus. Sem a presença de Jesus, é viver uma vida que não vale a pena. Então, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade. Quem é essa verdade? Escreva aí: a verdade é Cristo Jesus. Porque a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E essa pessoa que você conhece, ela te libertará. João 8,36 diz: e se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória! E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu gosto dessa ideia porque o texto diz: se Jesus vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que verdadeiramente livre? Porque existe a possibilidade de você estar falsamente livre. Tem muita gente assim. Pensa que está livre, mas na verdade está preso. Pensa que vive uma liberdade, mas está cativo. Porque verdadeiramente livre é só através de Cristo Jesus. Sem Cristo não existe liberdade. Existe a falsa liberdade. E a falsa liberdade não nos interessa. A falsa alegria não nos interessa. O falso amor não nos interessa. A falsa vida não nos interessa. O que nos interessa é a verdadeira vida, que só é possível por meio de Cristo Jesus. Não existe outro. Não existe outro. A bebida é a falsa liberdade. As drogas, a falsa liberdade.
o adultério, a falsa liberdade, a mentira, a falsa liberdade. E tem muita gente vivendo uma falsa liberdade. Você entende isso? Todas as vezes que nós buscamos algo sem Cristo Jesus, por melhor que seja, aquilo é falso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não sei qual é o problema que te oprime, o problema que te aflige, mas eu sei que se o Filho te libertar, verdadeiramente será livre. Não importa qual seja. Se o Filho te libertar, será livre. E nós precisamos de liberdade. Como nós precisamos de liberdade. Eu quero ser livre. Quantos essa manhã buscam por essa liberdade em Cristo Jesus? Eu quero ser livre, Senhor. Eu quero uma vida livre, uma família livre, um casamento livre, um ministério livre. É para a liberdade que Ele nos chamou. O problema é que você fica tentando por você mesmo. Fica tentando por conta própria, por esforço próprio. Isso cansa. Isso desanima, sabe por quê? Porque você não tem capacidade para isso. Mas em Cristo Jesus existe. Oh glória! Em Cristo Jesus existe. Por isso eu quero dizer para você, não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de buscar, porque verdadeiramente Jesus promove libertação. Talvez você está ouvindo isso agora dizendo, Senhor, liberta o meu marido. Não deixe de clamar. Senhor, liberta os meus filhos. Não deixe de clamar. Senhor, liberta os meus pais. Não deixe de clamar. A salvação é familiar. Deus tem compromisso com uma família. Uma família. Você é apenas o primeiro, você é apenas a primeira de tantos que serão salvos dentro dessa casa. Só não para agora. Não vai desistir agora. Depois de tanto tempo, o desânimo não pode tomar conta do teu coração. Depois de tanto tempo, o desânimo não pode ditar
como as coisas funcionam. Não pode. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a minha oração. No nome de Jesus, que cadeias sejam abertas, que prisões se abram, que cativeiros sejam abertos, que toda armadilha do diabo seja desfeita, que as vendas caiam, para que você seja livre, que todo encantamento, toda magia, toda obra feita de forma contrária caia em nome de Jesus e você seja livre. Seja livre do medo, seja livre do desespero, seja livre da angústia, seja livre da tristeza, seja livre das enfermidades, do alto da cabeça à planta do seu pé, os ossos, os nervos, os tendões, o sangue, os órgãos recebam vida. Vida no nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Seja curado. Seja liberta. Seja sarada. Em nome de Jesus, nós profetizamos libertação, cura, salvação, porque conhecemos Cristo Jesus e sabemos que nada, absolutamente nada, pode impedir o seu agir. Receba a vida de Deus. Vida de Deus. Onde você estiver, em casa, no trabalho, em um hospital, em uma prisão, onde você estiver, que a presença de Jesus, oh glória, encha esse ambiente e coloque você de pé, em pé, porque para isso Ele nos chamou. Glória a Deus, oh glória.